Bom dia, gente. Eu me chamo Jailana, eu sou de Fortaleza, Ceará, mas estou em Londrina e estou indo embora para o Rio. Então, essa é a minha despedida aqui junto com vocês hoje. Eu sou PMO da FGV, mais especializada em qualidade e compliance, sou gerente da área. E eu gosto de dizer que eu gosto de falar de educação. Assim, educação é a minha praia, então educação e tecnologia, para mim, assim, é o que é o contexto agora. E é isso. Bom dia, eu sou a Bárbara, eu tenho background em psicologia e atuei por 8 anos com RH. Então, vim para trazer um pouquinho desse outro lado. E hoje eu estou mentora, principalmente carreira, na minha empresa, que é a BM Desenvolvimento Humano. Bom dia, meu nome é Gustavo. Sou fundador de algumas startups aqui em Londrina. Também sou fundador da Neva Venture Builder. A Venture Builder é uma startup basicamente que funda outras startups. Então eu ajudo empreendedores no processo de transformação digital e principalmente a construir um time de tecnologia, né, para desenvolver um produto escalável. Bom dia, meu nome é Nakano, eu sou CTO da rede Data Center Parking e da Web Park, que é o braço tecnológico do grupo, uma empresa com uma rede de estacionamentos aí no Brasil, também trabalha na área de mobilidade urbana e vem fazendo um trabalho diferenciado aí na área tecnológica, na área de inovação dentro desse setor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Luz. Eu já fui Dev Júnior, Pleno, Sênior, Tech Lead, arquiteto, aí fui para CTO, então fiz toda aquela escadinha de carreira e minha paixão sempre foi justamente estar aprendendo tecnologia e estar ajudando as pessoas a evoluírem dentro da tecnologia, até por isso que eu fui para a parte de liderança. Nos últimos 8 anos, eu estive como CTO em startups, early stages ali, que estão buscando rodada de investimento, estão passando por investimento, estão sempre liderando a parte de projetos, dados, inovação dos produtos, liderança dos times. E agora eu estou construindo um negócio que agora é meu, com agentes de IA, estão focando com a parte de dados, focando com dashboard, CRM, resolvendo as dores aí de vários negócios. Então, hoje eu estou resolvendo as dores de vários negócios, de vários segmentos. E o meu time hoje, basicamente, são IAs. Então, é até legal isso, que a gente vai falar um pouquinho também como a IA pode ajudar na carreira, para quem está iniciando na carreira, e até quem é mais experiente também, como pode estar aproveitando aí para otimizar os resultados. Então, tem sido um momento bem legal, bem diferente do que eu já vivi. E estou feliz de estar com vocês, porque o GDG foi importantíssimo para estar aqui hoje, inclusive, né? Então, foi algo que acelerou muito estar aqui na frente, em alguns momentos palestrando, e até mesmo muitos dos momentos estar onde vocês estão hoje aprendendo, porque foi isso que abriu a minha mente e falou, é possível chegar naquele lugar ou ter esse caminho, tomar essas decisões, e se não fosse a comunidade eu não conseguia fazer isso de uma forma tranquila. Então é bem prazeroso estar aqui com vocês hoje. Boa, show de bola. Obrigado, pessoal. Para a gente começar esse painel, gostaria de começar até com a Bárbara e também fazer a pergunta que todo mundo quer saber. Quem demite o RH? Brincadeira. Brincadeira. Começar com um dilema, né? Quando a gente está no começo da nossa carreira, para iniciar no mercado de trabalho, existe aquela questão. As vagas pedem experiência, mas a gente precisa ter experiência. Aquela primeira oportunidade para ter experiência, para conseguir a primeira oportunidade, a gente fica nesse loop infinito, né? Então, para todos vocês, depois, na sequência, como superar esse primeiro desafio para conseguir aquela primeira oportunidade e entrar no mercado de trabalho? Legal, já começa polêmico. Bom, eu vou contar aqui muito a partir da minha experiência, tá? E do que eu vivi, do que eu tenho de conhecimento. Pode ser que tenha outras realidades por aí que eu não conheça. Mas, quando a gente está falando dessas vagas iniciais, pensa que a gente, como RH, também precisa colocar ali o que a empresa está buscando, o que é importante, o que aquela pessoa vai fazer, e traçar alguns requisitos que possa ser ali, pelo menos, possível de fazer uma seleção, porque nessas vagas iniciais a gente costuma receber 200 currículos, por exemplo. Como que a gente vai olhar? Então, a minha dica, assim, para quem está começando é o que você já fez
Não importa se não é o emprego em si, não é a experiência em si, mas o que você já teve envolvido ou envolvida, algum projeto que você já participou, ou como que você pode mostrar, né, ali, de alguma forma, que você está interessado, que você tem ali essa forma de aprender. Então, a minha indicação assim, por onde você pode começar, qual é o objetivo que você quer atingir, mas por onde você pode começar. E como que você vai trazer ali para uma experiência. Então, por exemplo, para quem está, às vezes, na faculdade, isso é possível através de algum tipo de projeto ou até mesmo de algum estágio. E é esse período que você vai estar ali fazendo algo, aprendendo, que você também vai conseguir mostrar ali numa próxima vaga. Mas eu entendo assim que o maior desafio mesmo é conseguir se diferenciar pela quantidade de pessoas que também estão começando. E é nisso, para mim, é esse ponto. Quais outras coisas que às vezes nem relacionadas exatamente à área, mas que você esteve presente, que você está também se desenvolvendo ali. Legal. Vini, posso até complementar um ponto? Queria saber aqui quem está buscando a primeira vaga hoje. Acho que isso é importante a gente saber a quantidade de pessoas ali. Então, tem uma quantidade legal e muitas pessoas que estão entrando agora têm um pouco de medo, né, de dar esse primeiro passo, até inclusive. O mercado todo mundo fala, o mercado agora está difícil. Na verdade, ele está como sempre foi, porque na pandemia, na verdade, foi um momento atípico ali, então tinha muitas oportunidades, tinha muito dinheiro sendo investido, então as empresas estavam contratando porque tinham urgência para contratar. Então, agora estão feito o processo da maneira que deveria fazer, para contratar bem, fazer as escolhas corretas das pessoas que vão estar entrando, ou as mudanças de posição. Mas como se destacar, né? Então, sempre desde a minha faculdade lá, eu nunca tive essa dificuldade de encontrar um local para trabalhar, mas eu percebi que algumas iniciativas que eu tive, e aí quando eu compartilhava para alguns amigos que estavam buscando, ajudaram eles, que foi justamente a empresa lá, então acho que a Mel pode até confirmar isso, é tudo uma relação de confiança. Então, quem que você vai contratar? Quem você tem confiança que vai estar alinhado para aquela posição de acordo com a empresa precisa ou não. Mas, se você está começando, não tem experiência, como eu consigo com que a empresa tenha confiança? Então, você com certeza tem algum amigo que trabalha na área, ou você vai participar de um evento de comunidade como esse, e você vai criar um elo de confiança. E você vai começar a demonstrar ali, e aí entra a parte de soft skills, e até por isso que é importante, acho que o Meriga falou um pouco disso já também, que é importante desenvolver a soft skills. Você vai mostrar os seus trabalhos que você tem feito, por mais que seja um projetinho seu de teste, de experimento. Então, é isso que vai fazer a diferença para justamente você ser contratado. Porque quando alguém precisar de um estagiário ou um desenvolvedor júnior, vai lembrar de você, porque você está ali marcando a presença. Então, é uma maneira até de quando abre um processo seletivo, que tem ali 200, 300 pessoas se aplicando, e você só está ali atrás da tela pelo LinkedIn, vai ser muito difícil saber quem que é cada pessoa, muitas vezes não consegue olhar todos os currículos. Então, é uma maneira justamente de acelerar essa etapa de entrar para o mercado de trabalho de uma forma ali que justamente você vai trazer já a confiança no primeiro momento. Então, se você está se posicionando, se você está vindo num evento, está gerando essas conexões, e comigo foi assim, e eu percebi que com várias pessoas que entraram de uma maneira bem tranquila em várias posições, em vários lugares bacanas de se trabalhar, foi por essa confiança, por esse posicionamento. Então, tem que estudar o técnico, mas também tem que buscar ali mostrar o que você está fazendo, principalmente nessa etapa, onde você não tem ali talvez um currículo anterior. Então, de uma forma prática, isso ajuda bastante. Vou até trazer um exemplo. Teve uma pessoa que eu me lembro que ela também não tinha experiência. E quando a gente fala de projeto, às vezes a gente já fica muito focado assim, na questão de projeto. Mas ela estava ali inserida num contexto religioso, uma instituição. Ela fez algo ali para a instituição que ajudou e foi isso que ela utilizou no processo seletivo. Então, não era um trabalho, não era um projeto assim acadêmico, mas fez a diferença para que ela conseguisse a vaga. Legal. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Eu acho que todos nós somos seres de ação. A todo momento a gente está fazendo alguma coisa, a gente está desempenhando uma função. Só que as pessoas elas não levam essas funções que a gente desempenha para o currículo, achando que aquilo não é o suficiente, não é interessante, negligenciando mesmo a própria competência, né? E eu acho que o currículo ele nasce a partir do momento em que a gente está na escola. Se você está participando de um trabalho em grupo, tendo aquele desconforto, porque, por exemplo, para mim era extremamente desconfortável participar de trabalho de escola.
em equipe. Assim, eu queria fazer sozinha. Mas eu vejo que, às vezes, a gente leva isso para a idade adulta. E aí a gente não quer se envolver, ou por timidez, ou por insegurança mesmo, né? E eu acho que, quando a gente se envolve, a gente abre muito a nossa cabeça, tanto para networking, né? Quanto também para a possibilidade de coisas que a gente ainda não tinha enxergado que a gente faz. Então, para quem está buscando essa oportunidade, né, seja a primeira oportunidade, ou seja, outras oportunidades que já teve uma bagagem, enfim, eu acredito que é muito uma questão de entendimento do que você é e do que você faz. A partir desse momento em que você tem esse entendimento, você consegue colocar tanta coisa massa no currículo que você não havia pensado antes. Então, tenta refletir, parar para refletir um pouco, né, e pensar o que de bom você já fez para levar para o currículo, que isso pode ser relevante para uma empresa, para um amigo que esteja querendo fazer um projeto, que vocês podem iniciar uma sociedade, uma parceria, e também para empreender. É isso. Queria trazer também é importante falar quando a gente fala da primeira vaga, principalmente do dev, né? Eu contrato muito desenvolvedor na primeira oportunidade. A gente sabe que existe uma bolha, né, de que o amiguinho começou a estudar tecnologia porque o outro ficou milionário em 6 meses ganhando altos salários. Isso é importante a gente entender, principalmente quando a gente vai entrar numa área de tecnologia, que as coisas não são bem assim, né? E a pessoa que está contratando ali do outro lado da mesa, ela tem a capacidade de enxergar se você realmente gosta daquilo que você está fazendo aquilo porque você, né, tem aptidão, né, você gosta da tecnologia, ou se você está procurando um salário de, sei lá, 10 mil reais. E isso é muito fácil a gente identificar, né, em algumas fases durante o processo seletivo. Acho que um dos primeiros, né, com certeza, é o currículo. Então, dentro do teu currículo, você vai ver qual que é teu histórico, o que você fez durante a tua vida, né? Quantos anos você tem, onde foram os lugares que você já trabalhou. Então, isso é importante você analisar no teu currículo para você ver, qual que é a impressão que eu estou passando para as pessoas na hora que ela vê meu currículo? Qual que é a minha história? Né? Então, isso conta muito, né? Muito mais do que, às vezes, a parte técnica, mas é entender o que a pessoa está procurando na vida dela. Ela está vindo aqui só para ganhar um salário, ou ela está vindo aqui para resolver o problema da minha empresa relacionado à tecnologia. Então, acho que esse é um fator muito importante que quem está procurando a primeira oportunidade tem que ficar muito atento, para não acabar, né, passando por uma pessoa ali que está ali, às vezes, só procurando um salário, alguma coisa do tipo, né, e não está procurando se desenvolver. Então, quando você se posiciona mostrando, olha, eu estudo isso, eu estou querendo me desenvolver para isso, eu quero chegar naquilo, né, isso muda tudo quando você chega numa entrevista. O que você quer da sua vida? Eu quero uma família, um carro bom, uma casa boa. Todo mundo quer isso, né? Então não faz sentido. Eu já vi muitas pessoas, né, muitos devs, né, na hora que você pergunta para a pessoa o que você quer da sua vida. Cara, eu não quero trabalhar muito, não. Eu quero ficar em casa aqui, né, ter minha família, ter meu carro. Eu falei assim, da hora, também quero. Mas e aí, é só isso? Né? Então acho que essas perguntas, né, a gente tem que se fazer a todo momento. E se preparar, né, durante quando a gente for para uma entrevista e, de fato, trazer aquilo que é a essência de cada um, né, e não só o que é superficial. Só completar, então, essa semana mesmo fiz mais de 20 entrevistas e acho que um papel importante num CTO saber recrutar, né, junto com o RH, saber escolher bem a equipe que vai trabalhar. Acho que tudo que colocaram é exatamente isso. E pensando na pessoa que está ali na frente do candidato, o sentido de paciência, né? As coisas, você tem que estar se candidatando para uma vaga compatível com aquilo que você está imaginando para a sua carreira, o que você tem naquele momento. Porque essa primeira vaga, ela traz essa questão da confiança e você só vai conseguir provar isso colocando ali ou conseguindo expor ali para o recrutador as coisas que você já fez. E, às vezes, como comentou, né, às vezes é uma coisa de igreja, uma coisa de esporte, né, o pessoal da corrida aí hoje, que é tão, né, dedicado a isso, consegue passar essa confiança através de uma simples coisa. Então, essa paciência e mostrar essa confiança, eu acho que é o ponto principal para essa primeira entrada no mercado. Aí. Show. Bacana, pessoal, muita coisa legal nessa primeira rodada, e vocês comentaram sobre networking, conexão e tudo mais,
Então, nesse sentido, o quão importante foi para vocês o network no começo da carreira, tanto para evoluir ali na primeira oportunidade que você teve, ou até para conseguir essa primeira oportunidade, não só o network, mas o apoio de outras pessoas, de mentores, e quão importante foi isso para vocês e como vocês se conectaram a essas pessoas, a outras que apoiaram vocês. Tem até um caso bem legal aqui, eu vou falar bem rápido aqui para deixar todo mundo falar, porque senão se deixar aqui eu vou ficar falando bastante. Estou bem empolgado com o tema que acho bem legal. Na minha carreira foi muito, para vocês entenderem um pouco, bem rapidamente, eu comecei a programar com 10 anos. Então, eu ganhei meu primeiro computador, eu queria ser um hacker e eu comecei, na época, na internet de escada, e eu pegava, no final de semana, tinha um site chamado apostilano.com, pegava a apostila lá e estudava durante a semana. Então, eu era apaixonado, meu computador era ruim, não dava para jogar, então eu ficava estudando programação, que era o que dava para fazer. Aí depois eu fui o sobrinho que criou um site ali, e aí eu ganhei R$200. Aí R$200 para mim na época eu estava aposentado, com 12 anos. Então eu falei, olha, se eu começar a fazer um site aqui que cobrar R$200 que seja, eu tô muito bem aqui. Aí eu podia melhorar meu computador para eu poder jogar, que era o que eu queria no final. Mas aí eu vi um lado muito legal ali disso, né? E aí eu comecei a desenvolver o site para a igreja e foi até o site da igreja que me ajudou ao meu primeiro trabalho, porque foi um site nível nacional, muito bem elaborado, e isso me ajudou a conquistar o primeiro trabalho, porque eu não tinha histórico antes. Eu fiz engenharia da computação na UTF-PR, quem fez o TF aqui ou passou por lá sabe que é integral, tem ali algumas dificuldades, a faculdade integral. Eu ganhava uma bolsa ali de R$200, que era o que me mantinha ali para às vezes sair no final de semana, ir na academia, pagar a academia, que era um negócio que eu gostava, que me ajudava ali. E foi na faculdade que eu me ferrei bastante, mas também tinha muitos eventos. E aí eu participei da primeira Hackathon que teve aqui em Londrina, que foi de mobilidade urbana. E ali, com a equipe que a gente formou, a gente foi campeão dessa Hackathon. Acho que, inclusive, o Ronaldo estava participando, ele nasceu na época ali já. Tá em todas. E aí foi bem legal, porque isso abriu a minha mente de uma forma tão grande, e ali eu conheci o Marlon. O Marlon, que hoje também faz parte do GDG, o Marlon que é bem conectado aí no ecossistema. E o Marlon, depois ali de 5, 7, 8, 10 anos ali que a gente tinha um relacionamento já, e a gente sempre trocando eventos, ele me indicou para uma posição que aí foi quando eu fiz a transição da minha carreira, de desenvolvedor, arquiteto, que eu estava ali no mercado, para CTO. Então, ele fez uma indicação ali. Então, olha só como um network, então, desde um site que eu fiz ali para a igreja, que me ajudou a conquistar o primeiro trabalho, porque o pessoal conhecia o site lá que eu desenvolvi, tanto participando de um evento que eu não esperava nada do que poderia gerar, ali eu estava na faculdade ainda, com vários perrengues ali, querendo ser um programador, ter os sonhos, né, que todo mundo quer, ter um carro, quer construir uma família, mas foi graças às pessoas ali que fazem parte desse meio que você consegue impactar. E não é só na tecnologia, isso também vale para qualquer outra área de carreira, né? Que a gente, na tecnologia, a gente fica idealizando muito e fica atrás da tela ali e não sai para fazer. Então, quanto mais vocês saírem e fizerem isso e buscarem, sonharem, eu tenho plena certeza que é possível, que eu não só a minha vida, mas a carreira de, acho que todo mundo que está aqui, ou de outras pessoas também que eu conheço, foi dessa forma. Então, não tem outro segredo. E basta justamente estar conectando com as pessoas, estar fazendo um bom trabalho, querendo muito que dá certo. Não desiste, porque até eu, às vezes, tomo uma pancada até hoje em dia, e você tem que pensar, falar, mas qual que é o caminho? É agora ou não é agora? E aí, aos poucos, você vai descobrindo as respostas ali. Quem aqui tem LinkedIn? Tá. É uma coisa que às vezes acontece, né? Networking era muito visto como assim, eu vi uma recrutadora aqui, eu vou entrar em contato com ela, toma meu currículo, oi fulana, conecta aqui comigo e aqui tá meu currículo. Ou com alguma pessoa da área especificamente, que você já admira e você vai e faz isso. Mas isso não é networking. Eu acho que quando você tem ali um interesse genuíno de tipo, eu quero conhecer a sua história, eu quero saber como que foi para você, qual foi seu desafio e como você superou esse desafio. Ou de você estar em contato. Então, hoje aqui vocês estão fazendo networking. Vocês estão falando do que vocês fazem ou daquilo que vocês pretendem fazer. Qual é o desafio atual? Você escuta de outra pessoa para entender como que ela superou por aquilo.
E às vezes na sua conversa ali também surge uma ideia, você compartilha com essa pessoa, você inspira ela de alguma forma, e você não sabe onde isso vai parar. Então, eu vejo pela minha carreira assim também que as minhas principais atuações foram por indicação. Mas não foi por aquela indicação daquilo que eu fiz naquele momento, mas porque a pessoa falou assim, nossa, eu lembro da Bárbara, e eu acho que para essa oportunidade, com aquilo que ela sabe, com aquilo que ela tem experiência, vai conectar muito bem. Então, é nesse sentido o networking também. Como que você pode contribuir com uma pessoa agora, nesse momento, e que você também vai poder aprender com ela e ter esse relacionamento que, em algum momento, pode abrir uma porta, mas não quer dizer que é só por isso que você está fazendo esse relacionamento. Eu ia falar exatamente isso também, do networking. Você ir só com o interesse de quero uma vaga, isso não é networking, é só interesse. Como você pode ajudar aquela pessoa que você está conhecendo naquele momento, isso eu ouvi numa palestra, né, já várias vezes, como você pode ajudar aquela pessoa a solucionar algum problema ou a solucionar alguma dificuldade que essa pessoa tem. Isso é você se conectar com ela e conseguir ajudar ela. A atual função que eu atuo hoje, na empresa que eu atuo hoje, foi um networking fora do ramo profissional, na comunidade Nikkei aqui de Londrina, que eu conheci a pessoa devido a eventos aqui na cidade, que acho que teve essa relação de confiança com essa pessoa, com o CEO da empresa, que eu pude ter a oportunidade de entrar nessa empresa e depois crescer dentro dela. Então, acho que isso, networking é nesse sentido. E a questão de mentor, né, Vinícius, que você comentou, eu não sei a idade de todo mundo aqui. Acho que a média, bem jovem, né? Então, eu sou o mais velho aqui nessa bancada. Há anos atrás, também não se falava tanto isso de ter um mentor de carreira, né, de ter coach, essas coisas assim. Então, talvez lá atrás seja uma coisa um pouco mais difícil. Mas hoje existem programas de mentoria, programas de incentivo a isso, dentro das universidades. Estou vendo aqui o Guilherme, aqui, lá do Unisenai, que vai participar do programa de mentoria, que eu estou como mentor lá na Unisenai. Então, buscar esse tipo de coisa é fundamental, porque existem as oportunidades. Obrigado. Eu queria, olhando esses programas de mentoria de hoje, eu queria que, na minha época, tivesse esse tipo de coisa, que eu tivesse acesso a esse tipo de coisa. Então, acho que é muito legal, isso acelera bastante as coisas dentro da carreira da pessoa. Legal. Muito bom, pessoal. Muito... Um complemento antes? Claro. Não posso deixar falar, né, de network, a gente falar também do GDG, né? O GDG a gente tem como objetivo promover o network, né? E quando a gente faz a gente tem uma edição específica que é o GDG Network Edition, que foi feito justamente para a gente poder sair desse ambiente aqui, ir para um bar, um ambiente mais descontraído e gerar conexões, né? Porque foi muito interessante, né, ela falar de todo mundo, o quanto é importante, o quanto isso foi fundamental para a evolução da carreira de todo mundo. Na minha carreira, né, como CTO também, quando eu fundei minha primeira startup, ter tido networks dentro das minhas instituições de ensino, né? Então, um exemplo que eu tive, né, real, né? Eu era competidor da WorldSkills. Eu fiz conexões com todos os mentores da WorldSkills e o pessoal conhecia meu trabalho, conhecia o que eu fazia. E quando eu terminei essa jornada de conhecimento, foi muito fácil para mim conectar com outros empreendedores através dessa rede de network que eu tinha adquirido. Então, isso facilitou do que eu tivesse que passar por uma entrevista, né? Aí a pessoa tem que olhar, ficar te questionando. Então, foi muito interessante, porque eu sentei isso foi a primeira startup que eu fundei, chamada Iaso. Eu fui primeiro trabalhar como estagiário lá, antes de me tornar sócio fundador. A gente fundou junto o negócio e eu estava trabalhando como estagiário. E eu lembro que quando eu sentei para conversar com o Fresarim, ele colocou meu currículo em cima da mesa e falou assim, eu nem vou olhar teu currículo, porque eu já sei, né, de onde você vem, quem te indicou. Então, isso tem muito poder. Esse poder do network, você conectar com pessoas, né, que vão te acelerar o teu crescimento. E entra um ponto muito importante, que é não seja interesseiro. Não vai ficar indo conversar com o outro só pelo interesse. Primeiro, busque ser interessante. Então, tem que ser interessante. Se você conhecer alguém e você quer se conectar, procure ser interessante. Primeiro, algo que você sinta confortável em conversar, falar, né? Mesmo que não seja do teu conhecimento aquilo que a pessoa faz, e normalmente não vai ser, né? Porque o network, essa é a ideia. Você conectar com pessoas que sabem mais coisas que você não sabe.
Então, seja interessante, né, em algum ponto da tua vida, e com certeza você vai fazer bons amigos, e esse network não é só um network estratégico, vai ser um amigo seu que você vai levar para a vida aí e que vai crescer junto com você. Tá? Massa. E a cada 2 meses nós temos essa edição de networking, que é geralmente em algum bar, que tem chopp, e o Cabeleira sempre paga a rodada de chopp para todo mundo lá. Eu arrumo alguém que paga para nós. Fica o convite. Então, Jailana, muito se fala dos dropouts, tipo Mark Zuckerberg e tudo mais, principalmente na nossa área de tecnologia, tem-se essa discussão, a formação acadêmica faz ou não diferença? Para você e para todo mundo do painel, você acredita que a formação acadêmica teve um papel decisivo, fundamental na sua carreira? Qual que é a sua opinião sobre isso? Adorei essa pergunta. Gente, eu vou só retomar um pouquinho da pergunta anterior para linkar com essa pergunta, que eu acho que tem tudo a ver. Assim. Eu comecei minha carreira com 14 anos de idade, trabalhando em serviço público. Eu trabalhava no hospital de traumatologia, e aí eu consegui uma vaga de estágio para ficar no setor de contas médicas de lá. E eu sempre fui muito ruim em matemática, eu odeio matemática. Estou aprendendo a gostar agora. E aí, fiz o estágio durante 1 ano lá, depois fui trabalhar com credenciamento médico, depois fui trabalhar na Caixa Econômica Federal. E a minha carreira foi assim, sempre no setor público. Só que aí eu fui fazer letras. Minha faculdade foi letras. Aí eu fui para o ramo da docência depois, fui dar aula. De dar aula, fui coordenadora dentro de escola e tudo mais. E aí você tenta linkar essas coisas e tenta pensar assim, mas tá, o que tem a ver uma coisa com a outra? Aí depois eu emendei um mestrado em Educação e Tecnologia, depois eu emendei uma especialização em IA, e aí você fica tentando ainda linkar o que isso tem a ver uma coisa com a outra. E depois Gestão Pública. Só que dá para linkar tudo. E eu acho que, assim, não é que a formação ela é o todo, ela é um diferencial assim. Porque, na verdade, o que conta muito mais é o quanto você está disposto às experiências que a vida te dá, que a vida te proporciona. Ser a pessoa que topa as coisas, sabe? Eu acho que o que transformou a minha carreira não foi o meu mestrado, não foi as minhas especializações, o meu MBA, não foi. E isso foi um temperinho a mais. Mas eu acho que o que trouxe muito diferencial para a minha carreira, para a minha vida, foi o fato de eu ser aquela pessoa que eu topo as coisas. Mesmo que eu veja que aquilo é uma coisa muito difícil, desafiadora, mas eu topo ali, não é para mostrar serviço, é como eu falei até na palestra que eu dei aqui no GDG, não é para dizer que eu vesti a camisa da empresa, é porque eu sei que aquilo vai fazer o meu currículo ficar melhor e eu ter um aumento de performance. Então, eu vejo que o que traz a diferença, o currículo é bom na parte, a graduação, a pós-graduação, isso é importante porque a faculdade ela te faz passar por coisas que você amadurece. Então, ela traz um amadurecimento mais intelectual, de você pensar melhor em relação à pesquisa, de você se envolver com grupos, com pessoas também que promovem, a gente retorna a palavra, o networking, né? Ela te traz isso, mas dizer que, tipo assim, eu tenho currículo em faculdade, não sei das quantas e tal, que isso vai ser o todo, isso não vai. Não adianta, por exemplo, eu já tive professor que tinha pós-doc, era o sabichão das galáxias, mas dava uma aula horrível. Sabe? Não tinham experiência de contato humano com pessoas que trouxesse um conhecimento, que pegasse todo o conhecimento que ele adquiriu lá dentro da universidade, do pós-doc, da carreira acadêmica dele, e transmitisse isso para a galera em sala e pudesse causar um diferencial. Infelizmente, ele não tinha esse contato humano para trazer esse conhecimento. Assim. Então, eu acho que é um equilíbrio, sabe, Vini? Eu acho que você realmente, sim, é importante você fazer um curso, você se especializar, trazer isso para o teu currículo, mas, junto com ele, ter essa mentalidade de topar experiências. Quando eu entrei para a FGV, eu entrei como consultora sênior em educação. E aí eu fui trabalhar num projeto e tal, fui trabalhar em outro.
E aí eu comecei a ser a chata do rolê, que era aquela pessoa que ficava apontando os defeitos nas coisas, mas trazia a solução, né? Ó, isso aqui está errado, mas ó, a forma de colocar corretamente, né, esse determinado problema pode ser dessa forma, vamos testar. E aí me surgiu o convite, no final do projeto, de eu ser a gerente de qualidade e compliance da fundação. E 1 ano de fundação. Então, eu vejo que o fato de eu ser uma pessoa mais inquieta, mais trazer o propósito, trazer a visão, me trouxe uma promoção que eu nem esperava, meu povo. Eu nem esperava isso. Mas que toda a minha experiência do trabalho desde 14 anos de idade com a administração pública no Hospital Municipal, até um órgão financeiro federal, que foi a Caixa Econômica, até esses passos que eu dei aqui na gestão pública, junto com essa mentalidade de participativa, trouxe essa junção, sabe, de experiências que faz com que as pessoas elas vejam isso. Então, eu acho que, só retomando, e para finalizar, que eu estou falando demais, eu acho que é muito sobre a tua mentalidade de se colocar, né, e também participar e se especializar, mas levando em consideração sempre, faculdade não é o todo, ela é uma parte importante, sim, que complementa aí tuas experiências. Obrigado. Queria jogar aqui uma polêmica. Quero ser polêmica agora aqui, nesse assunto. Sempre fui questionado sobre faculdade, eu tenho a minha visão, minha experiência com isso. E eu queria saber também quem que está na faculdade aqui, para a gente saber a quantidade de pessoas que tá na faculdade atualmente, que está cursando algum curso aí de tecnologia ou qualquer outro curso. Então, legal. Quem fez faculdade? Quem não fez faculdade? Legal. E quem fez a faculdade e abandonou a faculdade no final? Eu vou contar um caso aqui porque é bem legal hoje, maduro já, com uma vivência de mercado e entendendo e visualizando o que foi importante na faculdade, o que talvez não foi tão bom que eu não aproveitei. E eu jogava a culpa na faculdade, em alguns momentos até culpava a faculdade, né? Eu não falava isso em público, eu sempre fui mais discreto nesse sentido, mas eu jogava a culpa na faculdade, não. Na verdade, isso é em geral. E eu acredito que até fora do país, talvez isso também seja igual no Brasil. Eu fiz uma faculdade de engenharia no melhor lugar possível, do lado de casa, em Cornélio, na UTFPR. Ela me ajudou demais, porque dentro dessa faculdade eu tive acesso ao ecossistema de tecnologia dentro do curso. Então, eu participei da Hackathon por conta da faculdade. Tinham vários professores muito bons, mas assim também tinham professores que eram técnicos demais e não conseguia dar aula. E aí ele cobrava ali dos alunos algo que era impossível. Uma turma de 40 e poucos alunos passaram 2 nessa matéria. Então, aí as pessoas criam uma tortura mental. Então, aí a gente fica preso nisso, porque a gente acredita durante a faculdade que justamente a gente tem que ser o melhor da turma, tem que tirar nota 10, que só assim a gente vai ser bem sucedido. E isso é uma pura enganação. Não tem uma transição da faculdade para o mercado, justamente, porque a faculdade ensina você a ser técnico, você se profissionalizar. Ela não ensina na maioria dos cursos. É claro que existem os cursos de administração, curso específico que vão falar sobre o mercado, mas ela te ensina de uma outra maneira que, justamente, quando você vai para o mercado de trabalho, você não sabe nada. Então, por muito tempo a gente fica pensando que a empresa tem que nos abraçar, que só porque a gente é bonzinho. E não, na verdade, a empresa ela foi construída para poder dar lucro, para poder criar bons produtos, para ajudar a sociedade, mas para gerar um retorno, né? E na faculdade a gente não tem essa consciência e a gente sai ali esperando algo. E aí eu gastei muito tempo nisso, assim, preso, e eu vi ali na faculdade, principalmente de tecnologia, que é para quem está aqui, o mercado já estava bom, via muitas boas pessoas sendo bem-sucedidas, mas ali na faculdade não tinha todo o conteúdo que era necessário para o mercado, que era justamente que o pessoal estava na prática. Então, se você esperar que a faculdade vai trazer todos os conteúdos que vai ser importante para o seu currículo, não, na verdade você tem que aprender, principalmente quem é de tecnologia, ser autodidata, de buscar informação, de estudar, e aí fazer curso, buscar uma mentoria, buscar a ajuda das pessoas.
tá validando na prática, porque não é só estudar. Se você estudar 1 hora, você tem que praticar pelo menos 2 horas para poder fixar aquele conteúdo. Então, isso é importante, não é papel da faculdade, é papel seu. Então, justamente quando a gente coloca, se eu fizer tal faculdade, eu vou ser bem-sucedido na minha carreira? Não. Assim como se você não fizer a faculdade, você pode ser bem-sucedido. Então, existem esses pontos, isso mexe com a gente, mas será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou numa boa faculdade? Você vai aproveitar bem a faculdade se você justamente estiver ali conectado com os professores. Existem bons professores, a gente tem boas instituições. Isso tudo vai agregar justamente para você já sair da faculdade muito bem, em um bom trabalho. Também vai ajudar você a se conectar com o empreendedorismo, com um ecossistema também, participando de eventos, trabalhando com outras pessoas, né? Trabalham em equipes. Isso faz você se desenvolver soft skills. Então, tudo isso é importante para quando você vai construir a sua carreira. E aí, uma das coisas que eu vi que sempre foram importantes foram isso, que fizeram parte ali da minha graduação. Então, eu sou muito grato a isso. Eu acabei não concluindo ali a minha graduação, larguei no TCC2. Eu não me orgulho disso, né? Por mais que eu possa levantar a mão aqui e falar, eu não terminei e foi legal, mas assim, eu poderia ter precisado em algum momento ali e eu não ia ter esse certificado e eu fiz o curso todo praticamente e eu não recebi. Então, seria algo que seria chato. Então, aproveitem bem o tempo que vocês estão, porque normalmente a gente acha chato, normalmente as pessoas fazem faculdade à noite, trabalham durante o dia, mas existem elementos que vão fazer que vocês acelerem muito rápido dentro da carreira de vocês, e todo mundo aqui tem o mesmo objetivo, né, de ser feliz, ser realizado, ter um sucesso. Então aproveitem justamente esse momento, como a maioria que está numa faculdade, façam muito bem e extraiam essas características, porque é isso que justamente vai fazer com que lá na frente vocês cheguem e olhem, pô, a faculdade foi legal, eu já saí, consegui às vezes fazer uma boa transição para o mercado. Assim como, igual eu falei da faculdade, tinha os melhores alunos da sala, que nessa matéria que passaram 2, esse meu amigo ele foi o que passou e tirou 9, então, na média final lá. Então, ele era um gênio. Só que depois, quando ele saiu da faculdade, ele demorou pelo menos uns 2 anos para conseguir se alocar bem. Enquanto outras pessoas que, assim como eu, não tinham nem terminado a faculdade, já estavam trabalhando. Então, mas o que é justo, né? Então, ele era um bom aluno só por isso? Não, na verdade, é justamente como você absorve tudo isso e vai trazendo para você. E é claro, cada um tem uma essência. Então, existem pessoas que, por exemplo, igual eu sou mais comunicativo, eu gosto de liderar, eu gosto de ensinar, eu gosto de fazer realmente dessa forma. Assim como tem pessoas que gostam de ser mais analíticas, elas gostam de estudar, gostam de se aprofundar, se desenvolver. Qual que é seu perfil? Uma vez identificado, você vai construindo dessa forma. Então, o autoconhecimento ele é muito importante. E o autoconhecimento só vem através de olhar outras coisas, então não ficar preso só dentro de si e também estar compartilhando e pedindo ajuda das pessoas. Então é justamente isso quando entra nesse assunto. E aí voltando para o assunto faculdade, a faculdade, principalmente para quem não tem muitas oportunidades, está sozinho ali. Por exemplo, na minha família não tinha ninguém de tecnologia, então não sei de onde veio essa vontade. Foi pela faculdade que eu fui me conectando também, fazendo network, que é o ponto anterior. Então tem todas essas essências. Então, trouxe um ponto polêmico, né, que sempre vem à tona aí, né, da faculdade e trazendo um resumo bem prático para que vocês que estão na faculdade consigam aproveitar bem e extrair o melhor. Beleza, obrigado. Deixa eu só complementar uma coisa rapidinho. Pode. Em relação sobre ser essencial ou não, mas pegando o gancho ali, né, do autoconhecimento, sejam curiosos sobre vocês. Poxa, onde eu gostaria de começar? Onde eu gostaria de atuar? Será que eu quero já ir para uma super multinacional? Vai ser um tipo de perfil. Talvez ali a faculdade ela vai ser obrigatória, vai ser requisito básico para entrar. Não, eu quero startup, eu quero um outro perfil. Então, conheçam sobre vocês também, que vocês vão entender esses pontos, né? Se a faculdade ela vai ser aquilo que vai ser o diferencial agora para o seu momento ou não. O que você vai utilizar dali, o que você vai ter também de bagagem para levar. Eu acho que essa é a dica também. Só completar para não ficar muito o tema, só pedir isso. Eu tenho filho. Daqui um pouco ele vai começar essa fase aí. Daqui um pouco não, vai demorar um pouquinho, mas ele tem. Eu sou graduado, tenho pós-graduação, iniciei o mestrado, tenho MBA. E se ele me falar isso, né, porque é essa tríade aí, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, que todos abandonaram, né?
Se ele vier com esse argumento não deve ser o certo. Eu vou falar para ele que ele tem que passar em Stanford, em Harvard, aí ele pode largar. Daí, esse vai ser a justificativa. Essa justificativa não pode ser. Boa. Bom, muito bom. Até pegando um gancho, a Jailana estava comentando, né, que ela estava apontando algumas coisas que ela estava vendo no ambiente que ela estava, e em uma empresa existem muitas oportunidades, muitas delas não estão explícitas ali ou visíveis, e muitas vezes a gente até coloca algumas paredes invisíveis que a gente às vezes, aquele setor ali não posso opinar, eu estou vendo aquele erro aqui, mas talvez eu não possa, eu não tenho, não faz parte ali da minha posição, né? Mas essas oportunidades às vezes fazem a gente crescer, que não estão ali no nosso escopo inicial, mas se a gente ajuda a desenvolver, ajuda a superar alguns desafios, ajuda a crescer dentro da empresa, dentro daquele ambiente como profissional. Então, como buscar ou criar essas oportunidades dentro de uma empresa? E como que isso faz diferença na carreira? Deixa eu começar, Carlos. Quando fala oportunidade, eu vejo... a gente teve reunião one-on-one com meus colaboradores essa semana passada, e quando eu fala de oportunidade, é problema. A melhor oportunidade para você ser visto, ser lembrado pela empresa, pelo seu superior, é você resolver algum problema que está tendo num departamento, na empresa, na visão de negócio, né? Ou simplesmente uma questão técnica para ser resolvida. Eu acho que quebrar essas paredes invisíveis aí, uma das oportunidades é os problemas, que todo lugar tem, toda empresa tem, e a pessoa tem que estar atenta a isso, né? Olhando esse tipo de coisa que vai surgir e pode ter ali a brecha para ela conseguir essas oportunidades aí de aparecer, de ser visto. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, eu acho que um dos pontos pode ser esse caminho, né? Eu acho que também tem um fator muito interessante, principalmente com o perfil do desenvolvedor, né? Que é o cara mais quietão, isolado, não gosta de se comunicar muito bem. Na maioria das vezes tem dificuldade na comunicação. E eu acho que esse é um fator que muda o game assim, para quem consegue dominar essas habilidades. Porque o que acontece? Né? Por muito tempo foi dado aquele estereótipo do dev. Quanto mais o cara fosse, né, mais quieto, mais isolado, mais underground, melhor ele era, né? E por muito tempo isso foi perdurou assim. Hoje a gente tem, eu pelo menos, eu sempre tendo a olhar para o cara que tem uma melhor comunicação do que uma parte técnica mais alinhada, porque é muito mais fácil eu ensinar o técnico para alguém que sabe se comunicar do que eu tentar ensinar algo ou cobrar algo de alguém que não sabe falar nada. Então é muito difícil, né? Hoje, dentro da tecnologia, né, principalmente dentro da minha área, que é startup, a gente vive ali, né, problemas diariamente, problemas o dia inteiro, e normalmente a raiz desse problema é a falha na comunicação. Falha na comunicação entre o time de tecnologia com o time comercial, time de tecnologia com o time de marketing. Então, é onde normalmente acaba tendo esses problemas. E quando o desenvolvedor ele desenvolve essas habilidades de comunicação, aí eu acho que ele tem todo o potencial para se tornar um desenvolvedor pleno, sênior, um CTO, né? Que eu acho que é isso que vai contar muito, né, para a evolução de um profissional. Legal, obrigado, pessoal. E em todas as áreas é preciso estar em constante evolução, aprendendo constantemente, e principalmente na área de tecnologia, a gente acaba até tendo uma pressão ainda maior, porque a tecnologia, você vê até a inteligência artificial. Há 2 anos atrás, a gente 2, 3 anos quase não se falava nisso. E de um dia para o outro, é tudo IA, e um dia tem uma atualização, na outra semana tem uma coisa nova, e isso acaba muitas vezes gerando uma pressão ali quem está no mercado de trabalho para acompanhar essa evolução constante, essa constante aceleração. E isso pode causar alguns problemas. A gente vê bastante problemas psicológicos, a gente vê muito na nossa área também a questão da síndrome do impostor. Até o Diogão teve uma palestra que ele falou sobre isso, né? Até ele comentou que mesmo com 20 anos de carreira, ainda está presente ali constantemente. Isso
e é algo que a gente tem que lidar no dia a dia. Então, como que vocês veem, como que vocês se preparem para lidar com essa questão da pressão de estar evoluindo constantemente na carreira de vocês e que isso não deixar afetar a vida ou o psicológico? Quem gostaria de começar? Legal. Esse tema é bem importante e justamente desde o início da minha carreira eu sempre fui, não sei também de onde que veio isso, que eu tive essa consciência, porque quando eu comecei, o único lugar que eu aprendi era em fóruns de comunidade, então tinha vários fóruns, comunidade no Orkut, então eu aprendi a programar lá também, e não se falava sobre a parte da comunicação para o desenvolvedor e também a parte psicológica ali, né, de como você está se alinhando para viver sobre essa pressão, porque primeiro, acho que todo mundo que é muito técnico, que vem da área técnica, ele se cobra demais, então ele tem uma pressão que não é nem que exista aquela pressão, mas ele mesmo coloca para que as coisas sejam daquele exato, pragmático, e isso acaba tornando um caos se você não tiver algumas estruturas por trás, tá? Uma é a estrutura social. Se você ficar muito fechado, somente atrás da tela, não tiver um contato humano, isso vai te sugar demais. Eu, na minha vida, na minha carreira, principalmente quando eu comecei a liderar mais pessoas, que para mim foi bem tranquilo quando era só eu. Quando era só eu fazendo o meu trabalho, só eu, que aí eu conseguia garantir a entrega ali, né? E se eu não garantia, eu também sabia ali onde que eu errei, que eu falhei. Mas quando eu começava a liderar outras pessoas, né, que eu me tornei tech lead, aí eu tinha o papel também de cuidar do outro e fazer com que o outro evoluísse. Isso começou para mim se tornar um pesadelo, porque eu estava muito acostumado a lidar ali com o código. Então era tranquilo. E quando eu fui lidar com as pessoas ali também, mas quando comecei a lidar com as pessoas, eu percebi que quanto mais eu conhecia sobre a minha pessoa, eu conseguia também ajudar outra pessoa e com isso o resultado ia ampliando. E aí eu percebi que tinha uma estrutura por trás disso. Uma é essa estrutura social. A segunda, que é até que a minha mulher hoje ela me ajuda bastante, porque ela me cobra bastante nisso, porque senão eu fico o dia todo ali lendo, aplicando conhecimento na frente do computador, e é a pausa de desconectar. Então, esse momento de desconexão, que você não está no celular, que você não está no computador, você está fazendo qualquer outra coisa, é fundamental que não seja o trabalho. Então, esse momento de marasmo mesmo, assim, de relaxar, ele é fundamental para que você comece depois bem. Ninguém é uma máquina aqui. A gente está vivo aqui. Então, a gente não é o algoritmo, não é a IA que está ali 24 horas por dia fazendo alguma tarefa. Então, justamente, a gente precisa parar e ter um momento que a gente fecha e aí ter técnicas. Todo mundo aqui já ouviu falar do Pomodoro, por exemplo. Por que existe isso? E não é novo. É para que você consiga ter um intervalo para justamente descansar a mente, estar respirando e estar dando início a uma outra atividade. Então, é importante isso. Então, a estrutura social, esse momento ali de pausa justamente, e tem ali uma síndrome, inclusive ali o FOMO, né, de ficar de fora e tudo mais. Então, por que não usar IA para poder te ensinar? Hoje a gente tem tanta IA aí ajudando. Por que não pegar e pedir para que ela resuma, te traga as principais informações, ao invés de ficar preocupado tendo que acompanhar tudo? Já faz um bom tempo, né? Então, os frameworks de front-end ali, cada dia tinha uma biblioteca nova, Node, coisa para o front-end, e já faz um bom tempo, não é só com a IA agora não, que está tendo novidades a todo momento. Isso já vem há um bom tempo nesse mundo de tecnologia. E eu percebi que quem esteve ali é quem estava conseguindo equilibrar também uma atividade física. Então, eu, desde a faculdade, pratico uma atividade física, aí, pelo menos que diária. Foram raras as vezes que eu não pratiquei uma corrida, uma caminhada, que seja, para justamente dar essa pausa, respirar. Até, inclusive, nesse último ano, que eu estava no momento mais intenso profissional, eu estava fazendo caminhada 2 vezes no dia. Eu ia cedo treinar e, no final do dia, só para dar uma descompreensão na mente, ali, eu ia lá fazer uma caminhada para poder não ficar travado. Porque, no final do dia, tinha dia que eu ia conversar com a Jéssica ali, eu não conseguia nem conversar, porque a mente já tinha sido sugada. E aí a caminhada em si mesmo, ela ajudava a ter esse momento de esvaziar ali, para poder depois tomar uma melhor decisão e ter uma melhor saída. Então, levem isso como... Se você quer ter alta performance no trabalho, então olhe para essa questão da sua saúde mental,
tenha uns momentos ali com as pessoas, momentos reais, e pratique uma atividade física. Não precisa ser um atleta, não precisa ser nada do tipo, mas faça um mínimo ali que isso vai ser importante e vai te fazer mais feliz, né? Que isso está totalmente ligado, não só à tecnologia, mas quem é da área de tecnologia, a chance para cair no burnout é, assim, é certeza, é true ali. Então, se você não tomar esse cuidado, qualquer momento isso vai acontecer. Eu vou complementar só a fala dele, que foi muito boa, assim, acho que englobou bastante coisa, né? Com, acho que 2 dicas, assim, que eu acho que são importantes. Eu estou vendo que os meninos estão com um caderninho e estão adorando isso. Primeira dica é, se você está empregado, estude quem é o seu líder. Saiba se ele é uma pessoa que ele te permite dar acrescentar, né, esses pontos de melhoria na empresa. Se é uma pessoa mais aberta, digamos assim, né? Ou se é uma pessoa mais fechada. Se for uma pessoa mais fechada, a técnica é tentar ali fazer o seu melhor trabalho e conquistar aquela confiança. Se ele for uma pessoa mais aberta, seja honesto. Chegue para ele num dia um pouco mais calmo e diga o que você vê, o que você acredita que pode melhorar ali no teu setor, ou algum setor que seja transversal. Se você não está empregado nesse momento, eu sempre gosto de dar a dica de, tipo, se você tem uma empresa-alvo que você está querendo se candidatar, ou se você se candidatou, enfim, sempre estude a empresa antes da entrevista. Por quê? Porque eu acredito, até a Bárbara, acho que ela pode complementar mais nesse caso, que quando você estuda melhor a empresa, você chega com mais segurança na entrevista de emprego. E aí você consegue se dar melhor e saber qual vai ser o papel e a tua importância lá dentro daquela empresa. E sobre essa questão de você lidar com a síndrome do impostor, eu acho que vem muito da nossa questão humana mesmo, que é sempre precisar de uma validação, sabe? E isso é algo muito inerente mesmo ao ser humano. A gente sempre precisa de uma validação, seja da nossa performance, seja de um trabalho isolado, né? Isso é natural. Só que tem líderes e líderes. Tem líderes que gostam de dar esse feedback e tem líderes que não gostam de dar feedback. E aí você vai ter que estudar qual líder que você tem, ou até, se você for um líder, qual líder que você é. Se você é aquele líder que dá feedbacks pontuais, né? Se o teu líder não der feedbacks, eu aconselho vocês a construírem o próprio PDI de vocês, que é Plano de Desenvolvimento Individual. O PDI da própria carreira. É uma matriz simples de você construir, que é o que você já tem, o que você precisa melhorar e onde você quer atingir, né? Na tua vida, na tua carreira, nos teus projetos individuais, pessoais e profissionais, enfim. E aí você ir metrificando isso com o tempo. E se isso sair um pouco de rumo, né, encare isso como algo natural. Porque eu acho que a síndrome do impostor, ela pega muito, principalmente na nossa sociedade, que é uma sociedade ultra acelerada, que a gente acha que precisa estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, sendo que às vezes nem precisa, sabe? Você não precisa correr, você precisa andar, né? Você precisa ser linear. Então, eu acho que para evitar disso acontecer, para mitigar, não estou dizendo que isso vai resolver, porque ela sempre aparece ali uma hora ou outra, mas para mitigar, pelo menos, vem muito da questão do autoconhecimento, da reflexão, de você parar para pensar, de fazer um esporte, de você ter a autoconsciência mesmo de quem você é, o que você pode fazer e onde você pode atingir. Que eu acho que aí, certamente, você consegue lidar e conviver um pouco melhor com ela. Legal. Só complementando até de dicas, né, que você falou, uma é questão de conhecimento, de estar sempre informado, é aceitar que você não vai estar 100% conhecendo toda a linguagem, todos os métodos, todas as notícias, aceitar isso, porque a vida é assim. E da outra dica aqui que você comentou, uma rotina que eu coloquei na minha vida já há algum tempo, que muitos coaches aí falam o negócio de você, no domingo à noite, planejar a sua semana e colocar tudo que você vai fazer e tudo mais. Domingo, segunda-feira de manhã. Uma coisa que eu coloquei ao contrário, na sexta-feira,
é o dia de sentar só eu e eu falar o que aconteceu, o que preciso melhorar, o PDI, analisar o meu PDI, o que está acontecendo, está no caminho, não está no caminho, para você tentar centrar as coisas racionalmente, né, e saber se está trilhando o caminho certo, porque senão é burnout, é cabelo branco, é engorda, enfim. Eu ia falar só sobre isso também, que saúde é esse bem-estar integral, né? Então, tanto do corpo físico, mas também do mental, o emocional, principalmente. Então, com quem você pode contar também? E quando a gente fala de saúde mental, eu sei que tem um certo preconceito, né? Mas com quem você pode contar? Porque às vezes tem aquele desafio que você só precisa desabafar e ter alguém ali para você poder também ter um outro olhar, uma outra perspectiva. Às vezes é essa pessoa que vai te apontar algumas coisas. E se for necessário, se você precisa, busca ajuda profissional mesmo. E às vezes isso é para algo simples. Você só quer descobrir seus talentos, você só quer ter ali um outro olhar da sua carreira. E isso já vai ser algo que vai te ajudar emocionalmente, que vai ajudar ali na sua saúde mental também. Então, não deixem de lado isso. Legal. Eu queria trazer também aqui uma experiência que eu já tive, né? Acho que o pessoal pontuou muito bem aí. Mas como o tema, né, do painel é do zero do estagiário ao CTO, é importante esse tema, né, da saúde mental, porque vai acontecer, né? Se você está trilhando uma jornada de conhecimento para se tornar um gestor, para se tornar um C-level, né, talvez um empreendedor, então você vai ter que fazer coisas que são fora da curva, que as pessoas normalmente não fazem. Isso, né, vai te sobrecarregar em algum momento. Eu sei que eu já passei por um burnout, mas eu passei também por uma síndrome do impostor, digamos assim, que foi uma fase da minha vida, que foi quando eu deixei de ser o cara que era o programador para se tornar um gestor, para me cuidar dos desenvolvedores, garantir as entregas do projeto. E eu lembro que quando eu estava nessa fase, eu conversei com outros, conversei com outros gestores ali, né? Tipo o Marlon também, que passou por isso, outras pessoas. E é exatamente esse movimento de você deixar de ser programador, né, e se tornar um gestor, você acaba falando assim, caraca, parece que eu não estou fazendo mais nada, né? Porque o cara deixa de programar ali o dia inteiro, que estava habituado, começa a olhar o projeto e fala assim, nossa, parece que eu estou só enrolando aqui, né? Ficando vendo se o fulaninho está fazendo ou está fazendo. Agora você é estratégico. Exatamente. Então, é interessante, né, a gente discutir sobre isso, falar sobre essas experiências, porque o momento vai acontecer. E é normal que isso aconteça e como a Bárbara, né, explicou, é importante que você procure ajuda, procure pessoas que já passaram por isso também, né, que às vezes as coisas vão clarear melhor na sua mente e você vai conseguir tomar atitudes melhores ali. Às vezes a pessoa começa a ter um problema e fala assim, meu Deus, vou sair da área de tecnologia, isso aqui não é para mim. Então, existem momentos difíceis, né, mas com certeza, depois que você passa por isso, você vai colher os frutos, né, daquilo que você semeou. Era só esse ponto aí que eu queria... Obrigado, Gustavo. Insights muito legais, tanto de início de carreira, de desenvolvimento. Estamos quase se encaminhando para o final. Não poderia de deixar uma pergunta, sem fazer uma pergunta sobre IA, né? Então a IA, ela veio ou para roubar nosso trabalho, ou para também ser a nossa aliada. A gente não sabe como que vai ser os próximos capítulos, mas enfim. Então, pensando nessa nova tecnologia e suas aplicações, como vocês enxergam as carreiras, principalmente relacionadas à tecnologia? O que muda, o que permanece, o que é imutável e como que vocês veem o futuro da área de tecnologia caminhando com a IA integrada em muitas aplicações, na nossa ferramenta de trabalho, etc. Quem quer começar? Eu vou começar muito rápido, porque eu acho que o Gustavo presenciou uma das coisas que recentemente eu estava inculcada assim, na fundação. É que assim, gente, a FGV é uma fundação muito antiga, né, 80 anos, então é uma senhora. E é óbvio que ela está se reinventando, né? A gente tem várias instâncias da FGV, como a EBAP, da FGV Direito, a ESAI, a DGPE, que é a minha superintendência de projetos.
E nós estamos implantando várias coisas relacionadas, várias soluções relacionadas à tecnologia naquele momento. E aí, eu construí uma matriz de complexidade, que é uma matriz que basicamente, ela pega os projetos, construiu um cálculo, lá eu falei, ó, que eu estou gostando de matemática agora, e ela calcula que nível de complexidade está aquele projeto. Se é alta complexidade, um projeto muito difícil, se é um projeto de baixa complexidade, para quê? Para que o gerente de projetos ele possa ver quais são os riscos. Então, ela vai fazer uma análise de risco. E aí eu construí um manual todo lá, bonitão e tal. Aí eu até mandei mensagem para o Gustavo, falei assim, cara, construí um negócio aqui e eu estou precisando muito implantar isso em um sistema de software e tal, para ser de forma inteligente, assim, porque até então matrizes de complexidade elas são muito manuais mesmo, sabe? E aí a gente ficou discutindo assim a viabilidade, né? O Gus me deu várias ideias. E aí, no momento, a gente não conseguiu implantar o software em si na fundação, mas eu gosto muito de fuçar IA, e aí acabei construindo os painéis e a solução dentro de uma interface de IA, assim, com a ajuda da IA, né, em React. E, assim, eu mandei para quem? Para o especialista, né? Eu falei, cara, dá uma olhada nisso aqui, sabe? Porque, assim, o cara é especialista, então eu queria muito o olhar dele, a validação dele para a solução. E ele deu um feedback muito legal. Então, assim, a IA, nesse momento, ela me ajudou com uma dor que eu tinha. E que, óbvio, que no futuro a gente quer o quê? A gente quer contratar, de fato, uma empresa que possa implantar isso de uma forma mais robusta para a gente. Mas ela me ajudou a eu ter um MVP, pelo menos ali, um protótipo, para apresentar para o superintendente. Então, rolou demais, sabe? Por quê? Porque as pessoas que estão na alta hierarquia, elas querem ver soluções mais prontas. Não dá para marcar uma reunião com essa galera e dizer assim, eu estou planejando, eu estou ideando. Não, eles querem, tipo assim, cadê? Cadê o negócio pronto aqui para a gente poder implantar? Inclusive, eu estou indo de 8 para o Rio para apresentar para ele aquela matriz. E aí, gente, assim, me ajudou demais, sabe? Então, eu acho que aí ela não vai substituir ninguém, ela vai substituir pessoas que não sabem o que é IA, que não estudam o que é IA, que não entendem das tendências, né? A gente precisa entender que a tecnologia ela sempre vem para somar. Você precisa passar da curva do estranho, né? Porque toda vida que a tecnologia chegou na sociedade de alguma forma sempre foi aquela abordagem caótica que a sociedade deu para ela, mas que a partir do ponto em que a gente passa dessa curva do caos e se torna algo comum, as coisas elas ficam um pouco mais tranquilas, assim. Então, eu acredito nesse momento. Pode ser que no futuro eu mude de ideia, tá? Mas eu acredito que nesse momento não é algo substitutivo, é algo complementativo. É isso. Legal. Só queria perguntar, quem que já usou o Lovable aí? Legal. A ferramenta que a Jai estava mencionando aqui é o Lovable. Inclusive, é uma das ferramentas que acho que mais cresceram aí nos últimos anos, né? Que mais cresceu assim, questão de mercado. E realmente, né? As pessoas hoje estão conseguindo construir tecnologias, construir protótipos, projetos MVP, sem ter conhecimento nenhum na área de tecnologia, sem ter conhecimento em nenhuma linguagem, né? Então, o que eu acho interessante, por exemplo, trazendo esse caso da Jai e de outros gestores, outras pessoas que dependem da tecnologia do dia a dia, né, e que sempre depende do devzinho lá, tem que fazer uma coisinha, e aí ele vai falar que não vai dar certo, aí vai virar uma bagunça. Então, eu acho que a IA ela vai vir para justamente igual a esse caso que a Jai trouxe. Pô, ela precisava de uma solução, ela precisava tangibilizar aquela ideia que estava na cabeça dela, e ela sozinha, utilizando o Lovable da vida ali, conseguiu desenvolver uma plataforma, uma tecnologia que ia resolver o problema dela. Claro, né, não sei se estava melhor código, a melhor interface, mas estava funcionando. E é isso que importa, né? Então, hoje, quanto que os empreendedores gastam para desenvolver um MVP, que é para só ver o negócio, fazer o protótipo?
Então, eu acho que a tecnologia ela tende a impulsionar mais a inteligência artificial, ela tende a impulsionar mais o nosso trabalho como programador, porque agora vai surgir um monte de projeto. Por exemplo, certeza que a Jai vai lá para o Rio, vai mostrar, vai ver que o negócio é legal, e aí vão construir toda essa tecnologia, só que de uma maneira mais correta e estruturada, com cibersegurança. Então, eu acho que esse é o potencial da IA, e ela vai vir para, de fato, auxiliar, né? E não substituir o emprego dos outros, como todo mundo fica com medo, assim, né? Pessoal, acho que esse tema é bem importante. Tem muitas pessoas que estão no início da carreira, então é até importante que vocês entendam o que é importante para que vocês agora possam fazer, para que lá em 2030, 2035, 2050 vocês estejam bem e estejam bem conectados, tá? Acho que todos esses pontos foram bem importantes. E até um movimento que eu fiz da minha carreira, tá? Compartilhando com vocês, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu comecei a olhar já para como seria 2028, como seria 2030, o que está saindo de notícia lá fora que aqui ainda não está chegando e que já é um movimento e que pode acontecer com o mercado. Então, uma das coisas que assim, eu percebi, né, desde molequinho, acho que por isso que eu fui para a programação, é que eu gosto de perceber padrões. E aí, percebendo padrões ali, eu vou entendendo e aí eu antecipo. Então, acho que em qualquer área, antecipação é poder, porque daí você está bem posicionado para quando aquela situação acontecer, você já está preparado, já não precisa pensar na hora. Porque quando acontece algo e a gente tem que pensar na hora, a emoção surge e aí a gente deixa passar ali a melhor oportunidade. E a IA, ela já não é mais a melhor oportunidade. Ela já se tornou já e tem, assim, Lovable ali, captando bilhões ali de investimentos, várias startups surgindo. Então, uma das grandes vantagens que vocês têm na mão hoje, sem muito conhecimento, sem nenhum recurso praticamente, vocês conseguem construir um negócio que consegue faturar e que antes vocês demorariam muito tempo para criar, uma estudando, outra para validar no mercado. Então, hoje tem tecnologia para que vocês consigam fazer por conta. Então, acho que esse é um ponto. Ajuda os negócios também, que ajuda demais. Só que o que começou a acontecer, né? Muitas discussões. Então, empresas criando um negócio falando, agora os desenvolvedores vão ser demitidos, agora vai ser tudo IA, e aí depois passa um mês, contrata todo mundo de novo, e aí as grandes da Microsoft, Google fazendo layoffs. O que está acontecendo? Então não vai ter mais programador, as profissões vão ser substituídas? Não, saiu até um material da própria Microsoft. O que vai acontecer? Hoje, boa parte das pessoas já trabalham com um copilot, ali, um copiloto, então uma IA que auxilia a ter mais produtividade. Então, acredito que a maioria aqui hoje já está escrevendo código, está escrevendo textos, e-mails, fazendo várias ações com a IA ao lado. O próximo passo que já tem acontecendo é liderar agentes de IA. Então, um agente que ele resolve determinadas ações, então vai ter uma pessoa ali justamente fazendo isso. As pessoas vão deixar de estar ali no papel? Não, na verdade, algumas atribuições vão deixar de existir. E depois, o que vai ser? Um time de agentes que eles mesmos conseguem se liderar. Então, esse é um próximo passo que começa a vir. Mas e onde estão as pessoas nisso? Então, elas vão ser substituídas? O que vai acontecer? Não, na verdade, vou dar o exemplo da tecnologia. Hoje, sim, é muito fácil criar uma aplicação, você startar algo do zero, só que o aprofundamento técnico, a vivência nas experiências vão ditar as melhores estratégias e ações. Então, se você sair usando a IA hoje para gerar, muito provavelmente vai gerar um código ali poluído, vai estar sem uma arquitetura. Então, existem algumas reflexões que são necessárias. E é isso que as grandes estão fazendo. Então, eu tenho participado de algumas discussões sobre isso. Por exemplo, o Google, ele demitiu alguns desenvolvedores, sim, mas quem eram esses desenvolvedores? Eram aqueles desenvolvedores que eram liderados por uma pessoa especialista muito boa e que agora essa pessoa não precisava parar o tempo para liderar as outras pessoas. Ela basicamente lidera as IAs lá que vai resolver a atividade. Então, essas pessoas que não resolvem um problema ou que se não se destacam, ela acaba ficando desalocada porque hoje a IA já tem uma capacidade e com uma pessoa muito boa, com uma IA do lado,
com alguns agentes, ela tem um poder em mãos muito grande. Então é isso que está acontecendo. Quem aqui tem telefone em casa? Aquele telefone fixo aqui? Caramba, Ninguém. acho que 2 pessoas têm telefone fixo em casa. 10 anos atrás, era praticamente todo mundo ia levantar a mão. Então os smartphones já chegaram e já transformaram isso. Quem aqui tem rádio em casa, AM, FM? Também, tem muitas pessoas que nem sabem o que é isso. Então já viveu uma revolução. E falar que a IA não vai causar isso é mentira. Ela vai impactar, só que quem está vivendo pior por causa disso, que agora está sem um rádio? Acho que ninguém aqui, está todo mundo melhor. A gente teve que se adaptar. É claro que é preciso se reciclar. Então qual que é o papel do desenvolvedor agora, hoje em dia? É só ficar atrás da tela escrevendo código, pegando o card que está lá no Gira, lá no Trello, e arrastando para o lado e acabou? Não. Ele tem um papel muito maior de estar conectado com o negócio, estar conectado com o produto, estar conectado com algum problema técnico que ele está resolvendo. Então é isso que vocês devem buscar. Então por isso que é importante justamente estar aqui hoje, estar em outros eventos, estar se conectando com outros profissionais, porque vocês vão entender de algo que vai fazer com que lá em 2028, 2030, vocês estejam bem e está utilizando a IA. Então, enquanto vocês perdem tempo, será, nossa, a IA vai roubar meu trabalho, e aí você não aprende sobre IA, não entende o que é IA, não sabe como usar a IA para te ajudar no dia a dia. Então, isso é um grande problema. Então, Luiz, oi? muito obrigado. Dá um Desculpa show. te cortar, mas a gente está quase ficando sem tempo. Depois a gente pode continuar essa conversa. Vai rolar o almoço, depois todo mundo, o cabeleireiro vai passar aí o anúncio, se vai rolar o almoço ou não, mas a gente pode continuar até lá no Discord agora que a gente tem essa discussão. Mas muito obrigado, Luiz. Só uma última pergunta, para depois a gente disponibilizar para a pergunta da galera. Se fosse para resumir a trajetória de vocês, a gente falou de jornadas, a gente se reuniu aqui para falar de jornada. Resumir a trajetória, a jornada de vocês em uma palavra, qual seria? Curiosidade. Esforço. Conexões. Caraca, uma palavra me pegou, hein? Vixe Maria, minha jornada. Tempo. Eu acho que eu diria... sei lá, eu acho que eu diria aventura. vida mesmo. Eu aventura. Aventura, Massa, vida. muito legal. Galera, só gostaria de agradecer a presença de vocês. Sem vocês, esse painel não seria possível. Então, assim como a gente fala sempre, o GDG é da comunidade para a comunidade. Então, a gente sempre precisa de ter alguém de vocês que estão assistindo hoje, aqui na frente, contribuindo para a gente que a gente faça acontecer. Muito obrigado, uma salva de palmas aos nossos panelistas.